Vamos falar do novo treinador da seleção brasileira, hein, gente? O novo treinador da seleção brasileira chegou ao Brasil. Aí, mais uma vez, eu vou ter que ser do contra aqui, porque eu acho o Ancelotti sensacional. Eu acho o Ancelotti a melhor escolha de um treinador ao lado do Jorge Jesus, porque eu também gostaria muito de ver Jorge Jesus no comando da seleção brasileira. Acho que pode ser um treinador para mudar o patamar da seleção. Agora, eu vi a mídia que precisa bajular a CBF, né? A mídia que consegue transmissão de jogo, a mídia que consegue entrevistinha exclusiva quando tem competição, dizendo que tinha uma multidão para receber Ancelotti. Mentira para otário acreditar. Gente, aquilo ali é um movimento que ganha ingresso da CBF, que ganha passagens. É um movimento legal quando você vai no estádio, mas é uma torcida da CBF. Muitas vezes. Não são pessoas que falaram, vamos receber o treinador da seleção brasileira. Nossa, que maravilha. Não, não. Aquilo ali é uma torcida organizada da seleção brasileira, que eu acho que faz um trabalho legal nos estádios, mas quando eles querem forçar uma barra e construir uma narrativa por meio da mídia, olha a multidão que estava esperando o Ancelotti. Mentira, lorota. O povo brasileiro ainda não está mobilizado pela seleção brasileira. Ainda não tem aquela paixão pela seleção brasileira. E aí sempre a gente vê mídia tentando construir narrativa e aqui, muitas vezes, a gente vai desmontar. Ele chega com um status muito grande, que realmente ele é um cara gigante, é um treinador multicampeão, não só no Real Madrid, ele é o treinador que mais ganhou no Real Madrid, mas ganhou em outros lugares, no Chelsea, no Milan, enfim, todo mundo conhece, já ouviu muito, quem não conhecia tudo já ouviu bastante sobre o currículo do Carlo Ancelotti nessas últimas semanas. E assim, é um cara, como todos os treinadores da seleção brasileira, ele será avaliado pelo resultado final da Copa. Eu já desisti de tentar debater isso. Ele será avaliado pelo resultado final da Copa. Tem coisas que são como são e você aceita e pronto. Então, se ele ganhar a Copa, ele vai ser o maior gênio das galáxias. Se ele perder, ele vai ser o maior burro do mundo, que não sabe nada, o enganador, tudo o que aconteceu na carreira dele é tudo fake news, essas coisas. Então, vai ser assim a avaliação. Ganhando a Copa é um gênio, perdendo a Copa é uma besta que não sabe nada, que vem enganar todo mundo, que no Real Madrid qualquer um ganha, essas coisas. Então, mas é um cara que foi, sim, uma bela contratação ainda do Edinaldo Rodrigues, né, nos seus últimos dias ali na presidência da CBF. Ele insistiu bastante, isso é uma coisa inegável, ele insistiu para ter o Carlo Ancelotti por 2 anos quase, e assim, dentro do normal, ele jogou, numa avaliação normal, ele jogou no lixo todo o período pós-Copa do Catar. Mas dentro dessa avaliação realista do Brasil, que ganhou a Copa é gênio, perdeu a Copa é uma besta, então às vezes não faz muita diferença se o cara teve muito tempo para trabalhar ou não, porque a Copa do Mundo é um torneio quase que totalmente aleatório. Para mim, a Copa do Mundo é o torneio mais aleatório do planeta. Assim, é o torneio que mais o acaso influencia no planeta. Por quê? Ele é formado por seleções que não têm o dia a dia, então nenhuma seleção tem um conjunto tão forte. Ele é disputado em um mês, com altíssima pressão, com altíssima visibilidade e em jogo único, na sua fase mais importante. Então, assim, a chance do aleatório aparecer aí é gigantesca. O resultado foge muito do controle dos treinadores. O que você tem que fazer é tentar chegar da melhor maneira possível para ver se o aleatório te ajuda. Acho que é mais ou menos isso que tem que ser feito. A Copa do Mundo não é um torneio que exige grandes planejamentos para vencer, uma coisa muito acertada. É um torneio de um mês que, se você estiver bem naquele mês, se os seus melhores jogadores estiverem bem, se você tiver com um pouquinho de sorte, você pode ganhar. Então, traz um cara gigante, um cara que vai trabalhar tranquilo por um ano. Acho que mesmo se os resultados não chegarem, ninguém vai mexer com ele. O Brasil vai se classificar para a Copa, mesmo se tiver mais algum tropeço aí na eliminatória. Só tem mais 4 jogos de eliminatória, depois é só amistoso. Então ele chega um nome muito grande, um nome que deixa toda a área política da CBF blindada, tranquila. Daqui a pouco ninguém vai falar mais da parte política da CBF. Nos últimos anos foi muito falado da parte política porque o futebol estava mal.
E quando o futebol está bem, isso fica um pouco esquecido. Então, o presidente está assumindo agora a CBF, os seus aliados vão ficar tranquilos que o futebol está na mão dele. O que acontecer de bom ou de ruim vai cair no colo dele. Mas é um cara gigantesco. Se eu tivesse a oportunidade de trazer o Ancelotti para dirigir o meu time ou a minha seleção, é claro que eu traria, sem nenhuma dúvida. Foi uma ótima escolha. E é isso, né, gente? Não tem pressão para um Carlo Ancelotti da vida. O Carlo Ancelotti, para ele, seleção brasileira... mas não teve resultado. Gente, o cara era treinador do Real Madrid. O cara foi treinador do Milan também, multicampeão. O cara foi treinador de grandes clubes aí do futebol mundial. Então, é o maior campeão. Se você pegar todos os treinadores aí dos últimos anos, ele é o maior campeão. Tem 5 títulos de Champions. Tem títulos das principais ligas, né? Europeias de futebol. É um treinador que ele está acima de todos os outros que passaram recentemente pelo futebol brasileiro. Agora, Piper, no futebol, dá para acreditar que o Ancelotti vai fazer a seleção brasileira jogar um bom futebol depois de tantos anos com futebol mequetrefe, Piper? Bom, primeiro que eu concordo com o que os colegas disseram, né? Enfim, o Edinaldo encaminhou a contratação do maior currículo que a CBF já contratou até hoje, pensando, claro, em técnico de futebol. Acho que quanto a isso é indiscutível. Alguém ganhou tudo, enfim, o Raí deu muito sobre o currículo dele. Pô, ele é, assim, simplesmente o cara que mais venceu sentado no banco do Real Madrid, né? O cara ganhou 3 Champions. O Real Madrid lá atrás ganhou 5, mas era com técnicos diferentes, né? Depois ganhou 4 em 5 anos, 3 lá com o Zidane, é verdade, mas ele também ganhou Liga Espanhola, enfim, ganhou tudo. Então, eu acho que em relação a isso, a CBF está bem resolvida. Poderia, inclusive, usar essa expertise dele para projetos mais ousados. Por exemplo, para tentar reformular a CBF Academy, que ninguém sabe o que faz. Agora, é só isso que vai mudar o futebol brasileiro? E aí começam os problemas. Ontem eu conversava com o Flávio Prado, né? O Flávio me passou lá um vídeo muito interessante sobre um político barra radialista, né? Falando sobre toda a teia de interesses que, por exemplo, sustentam o novo presidente, o Samir Chowdhury, e é algo preocupante, né? Ele é o cara que ele é, por exemplo, o primeiro suplente de deputado federal do MDB de Roraima. E aí, Flávio, se ele tiver que assumir uma cadeira, ele assume? É uma dúvida, né? Ele é do grupo lá do Romero Jucá. E aí, pilhado, eu fui, a partir, né, de algumas informações que a gente tem, checar um pouco mais quem é o grupo que cerca o novo presidente, além de tudo isso que a gente já falou, né? Jucá, a família Sveiter e tal. Ele é o dirigente eleito, por exemplo, para assumir a Federação de Roraima em 2027. E é óbvio, está aí o Chowdhury, orgulhoso, Samir Chowdhury, o novo presidente da CBF. Exibindo o troféu que ele não venceu. Exibindo, exatamente, né, o troféu que o Edinaldo deixou lá para ele herda esse troféu. Mas, por exemplo, aí, Flávio, se ele não assumir a Federação de Roraima em 2027, você sabe quem é que vai herdar esse cargo? A simpática dona Adelaide Peixoto de Oliveira, uma senhora que hoje tem 85 anos, ligada ao pai dele, né? E que dirige lá em Roraima um clube chamado River Sport Clube, lá chamado de O Verdão. Eu acho que já até um bom sinal, né? Mas ela é uma indígena, ela nasceu na reserva Raposa Serra do Sol, aquela toda que acabou se tornando muito conhecida em todo o país, porque foi a partir dessa reserva, né, que foi para a Constituinte de 88, a questão do marco temporal dessas reservas indígenas e tal. E ela nasceu lá, uma mulher da etnia Macuxi, e é a substituta seria então a primeira substituta do Samir Chowdhury. O Samir Chowdhury, que afinal de contas, ao que tudo indica, é alguém que desce lá de paraquedas, né? Claro que agora, tendo como suporte aí não só
o Jucá, mas também a família Sarney. O Fernando Sarney continua na chapa dele. A presidente Leila Pereira também é alguém que dá o seu aval a ele. Então, assim, qual vai ser a CBF a partir de agora? Como é que vai ser o convívio de um ser cosmopolita como o Ancelotti com essa turma toda? Como é que vai ser? Enfim, será que vai dar match? Será que vai dar química essa aliança toda? Eu, honestamente, tenho muita dúvida, mas, de fato, o Brasil contrata um grande técnico de futebol. Vamos ver se não vão atrapalhá-lo, né? Não, e é o que a gente está falando, né, Piperno? Porque o Edinaldo teve todos os erros, como todos os outros presidentes da CBF, né? A CBF nunca foi um lugar angelical, um lugar para ser pilar de moralidade. Nunca foi. Agora, o Edinaldo, ele tem que ficar marcado como o presidente que contratou o Ancelotti. Porque se o Ancelotti render nessa seleção brasileira, se o Ancelotti fizer a seleção brasileira jogar bem, a seleção brasileira disputar títulos novamente, às vezes talvez não ser campeão, né, o Brasil, mas disputar, jogar, mostrar um futebol que anime o torcedor brasileiro, eu acho que as pessoas têm que lembrar que quem insistiu muito para essa contratação ser feita foi o Edinaldo Rodrigues. Porque quem está lá posando com a camisa, Carlo Ancelotti, é o novo presidente que não participou em nada dessa negociação. É um legado do Edinaldo, né, Flávio? Agora, e outra coisa, é o treinador mais pesado, Flávio, da história da seleção? Boa tarde, Pilhado. Sem dúvida, né? O currículo do Ancelotti é uma coisa indiscutível. Vocês já colocaram aqui, é um cara totalmente fora dos patamares normais, até porque esse tipo de treinador nem costuma participar de Copas do Mundo, de seleções. Eles têm outros níveis, né, de ambição. E o cara sair do Real Madrid diretamente para uma seleção é uma coisa muito, muito rara, muito rara mesmo. Eles costumam sair da seleção para ir para o Real Madrid. Lembra que a Espanha perdeu... Como era o nome do rapaz? O Lopetegui. Ele largou a seleção para ir para o Real Madrid e mandaram ele embora e tal da seleção. É o contrário. Então, realmente é um feito extraordinário. Agora, o Edinaldo, daqui a uma semana ninguém nem sabe que ele existiu. Que dirá dar crédito. O Edinaldo é um baita Zé Mané, que estava no lugar certo, na hora certa, aproveitou pra caramba do cargo e fez isso aí. Ele deu a sorte de dar certo e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas já devia ser um ano atrás, lembra? Já queimou o treinador lá e tal. É um baita Zé Mané. O Edinaldo daqui uma semana, ninguém nem vai lembrar que ele existiu, que ele foi presidente da CBF, né? Se o Caboclo passar aqui, alguém sabe quem é? Nada, né? Os outros ficaram mais tempo, vai, Ricardo Teixeira, insignificante, mas ficou mais tempo. O Marco Polo Deonero, o Pilhado vai lembrar sempre. Claro, lógico, obviamente. Mas a maioria saiu, e esse que ficou só um tempinho, então aí ninguém vai lembrar de nada dele. Que isso? Como você é ridículo, né? Como você é ridículo. Mas vou lembrar mesmo, como uma das vergonhas da história da CBF. Agora... Até porque o Marco foi um polo na sua vida, sem dúvida nenhuma, né? Que coisa ridícula, gente.